Quer mais suspeita de corrupção nesse governo que dizia que tinha acabado com ela? Tem. Modelo old school, agora apareceu até empreiteira. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o seu like que o YouTube adora e o comentário que todos nós adoramos porque soma muito. É uma por dia, né? A de hoje, furo da Folha que está na capa do UOL. Uma empreiteira, Engie Forte, vinha fazendo serviços de asfaltamento para uma estatal que o governo entregou para o Centrão, a Codefasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, a preços que chegavam, em alguns casos, a ser quase 90% mais caro do que o cobrado por outras empreiteiras para fazer o mesmo tipo de serviço em outros estados. E não é só isso, em abril a Folha já tinha mostrado numa outra matéria que essa mesma empreiteira domina licitações de pavimentação no governo federal, em muitos casos participando sozinha ou também, um método bastante old school, concorrendo com uma empresa de fachada daquelas que só existem no papel para dizer que houve concorrência. Nessa mesma matéria de abril, a Folha já tinha denunciado que era comum a Engie Forte fazer reuniões sem atas com o então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aqui cabe aquela explicação que a maioria de vocês conhece sobre como funciona o esquema de compra de parlamentares sob o bolsonarismo. A coisa se sofisticou bastante com o tal do orçamento secreto, mas o governo não abriu mão do modelo tradicional, que é aquele de entregar cargos para a base aliada, tomar conta e poder meter a mão. O que ele faz é um mix dos dois, dá o cargo para o Centrão e libera dinheiro para parlamentar do Centrão, que pode aplicar na estatal ocupada pelo Centrão. E aí se fecha o círculo. É só por isso que a gente ainda é obrigado a aguentar esse governo depois de tantos supostos crimes descarados e quase nunca investigados. Tá tudo dominado, tá tudo comprado. É obrigação desse país, tanto quanto eleger outro presidente, eleger outro Congresso, senão não acaba. Quem entrar vai virar refém daqueles escroques. Para você ter uma ideia, só a Codefasf, essa estatal criada para cuidar dos vales do Parnaíba e São Francisco, recebeu 3 bilhões em emendas orçamentárias. É muita grana. E como ela é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, nem dá para o governo se sair com aquela que vem usando em outros casos escandalosos, como aquela compra de kit de robótica superfaturada do Lira, dizendo o governo destina a verba para o Lira, por exemplo, aplicar lá na sua região, se houver desvio não é nosso. Eu já comentei isso aqui, é uma estratégia para afastar a corrupção do governo, ou pelo menos passar para a base eleitoral a ideia de que o governo não rouba. Ele é obrigado a aceitar o roubo de terceiros, porque é refém do Congresso. Mas obviamente não é o que acontece, porque como eu também já comentei aqui, fiscalizar a aplicação do dinheiro do governo federal, não importa para onde ele vai, é função do governo federal. E nesse caso agora das obras com suspeita de superfaturamento, a estatal fica sob o guarda-chuva de um ministério. E o ministro atendeu a empreiteira, que serve a estatal até nas férias. O Voldemort do Planalto tem mudado um pouquinho o seu discurso. Agora ele não fala mais que acabou com a corrupção no país. Fala que pipocam casos e que todos são combatidos. E eu mais uma vez me deslumbro com esse misterioso ser que é o bolsonarista. Porque botar base aliada em estatal, fazer vista grossa para roubalheira, quando a roubalheira é descoberta, afastar indignado o autor. Tudo isso é o método tradicional de roubalheira usado pelos governos anteriores. Não há nada de novo no front. Quer dizer, há o orçamento secreto e o fundo eleitoral vitaminado, que diminuiu a capacidade do governo de planejar uma boa gestão orçamentária própria. Transferiu de forma não equitativa, de forma injusta, mais recursos para umas regiões do que para outras, de acordo com a adesão ou não dos parlamentares ao governo. E explicitou a incompetência gerencial, entre tantas outras incompetências, desse grupo que nos governa. É simplesmente revoltante. Porque falta tudo, falta empatia, falta competência, falta honestidade, falta transparência. Eu tenho que acordar todo dia como cidadão e tentar não odiar, não ser tomado pelo ódio. É um sentimento que eu não quero pra mim. Ódio desses caras, deles e de quem vota neles, porque não é mais defensável sob nenhum ângulo. Perturbam a paz do país.
Ontem o Estadão perguntou para o Flávio Bolsonaro, o da rachadinha, o da mansão de 6 milhões, que na verdade vale 14 milhões, se o pai estava pronto para aceitar uma derrota. E o Flávio respondeu que o pai até tá, mas que ele não tem controle sobre a reação dos apoiadores. Claro que tem. É óbvio que tem. É só chegar em rede nacional de rádio e TV, com as urnas apuradas, e dizer: olha, parabéns pela vitória, senhor concorrente, vamos fazer uma transição pacífica, esperamos, pelo bem do Brasil, que o senhor tenha sucesso no seu mandato, mas estaremos posicionados como oposicionistas que somos, lutando pelos nossos valores e fiscalizando as ações do governo. Pronto! Essa semana o Trump se enrascou naquela espécie de CPI da invasão do Capitólio. Apareceu uma ex-assessora para dizer que ele deixou conscientemente os apoiadores irem para lá armados, que ele teve ataque de pelanca quando a segurança presidencial impediu ele, o Trump, de ir até lá agitar a massa. E o Trump, muito provavelmente, porque os Estados Unidos não estão para brincadeira, deve se tornar inelegível. Mas aqui o presidente continua se sentindo intocável, porque até hoje foi e continua sendo. O Senado está discutindo agora, enquanto eu gravo, um pacote de 38 bilhões para o governo gastar com bondades há 4 meses das eleições. Olha, eu entendo que a fome não espera. Eu entendo que subsidiar o diesel faz sentido. Eu entendo que a gente, o mundo, estamos pagando o preço de uma pandemia e de uma guerra lá na Europa que afeta a economia do planeta. Mas botar quase 40 bi na mão desse governo às vésperas da eleição, pulando as restrições do TSE, com a justificativa de que estamos em estado de emergência, não dá para engolir. Mas é o que deve acontecer, devem aprovar. Aí você me diz: mas poxa, a fome vem em primeiro lugar. E eu vou te responder: tudo que está ruim pode piorar. E ano que vem? Esses 40 bi aí não respeitam o teto de gasto, não está sendo proposta nenhuma contrapartida fiscal tributária para recompor essa receita orçamentária. E aí eu me lembro de uma presidente da República que caiu por causa de pedalada fiscal. Como o bolsonarismo mudou minha visão desse país. É inacreditável o grau de sociopatia da classe política brasileira. Voltamos para o mapa da fome. Estava lendo também o representante para o Brasil da parte de agricultura e alimentação da ONU, a FAO, falando que não se priorizou o combate à fome no Brasil. Que não é falta de comida, como em outros países. É falta de distribuição social. A comida existe, e muita, mas não chega na mesa do pobre. Eu estava falando de outra coisa, mas acabei me desviando. Mas é o todo, né? Hoje o STF mandou para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, do Bolsonaro, o 4º pedido de investigação do presidente no escândalo do MEC. A Bolsa tomou um tombão, o dólar disparou. Enfrentar crise a gente está acostumado, mas aguentar esse bullying que a família presidencial e seus puxa-sacos fazem, ninguém merece. Eu sou o Maurício Ricardo. Me desculpem pelos horários quebrados dos vídeos, é que a minha intenção era fazer mais de um vídeo por dia. Só que acaba não dando tempo, então obrigado pela audiência e pela paciência, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário é muito importante, lute pela democracia.